Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos para Shat Matot. Nós vínhamos falando sobre a nossa idade adulta, né? Fazendo um paralelo com todo esse processo no deserto com relação à nossa idade adulta. Então, durante mais ou menos 40 anos, nós ficamos da nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa idade adulta propriamente dita. Então fica muito fácil, fica muito nítido nós trazermos a história bíblica para a nossa vida, não é? Porque eles ficaram aqueles 40 anos no deserto. Na Parashat Matot, nós vemos o povo entrando, não é? Eles vão entrar, eles estão ali agora realmente às portas da terra prometida. Nós temos aqui uma ideia, sabe que Matot são as tribos, não é? Uma ideia aqui de espaço, não é? Cada um está angariando o seu espaço, estão se dividindo os territórios para cada tribo e tudo mais. Na nossa vida isso acontece, porque quando nós estamos nesse deserto, que nós resolvemos chamar aqui de deserto, esta idade adulta, a maturidade, nós temos muitos desafios, não é? Às vezes até mais desafios do que não desafios, mas dentre os desafios que nós temos aquelas coisas que nós conquistamos nesta estrada, não é? Aqui a gente forma uma família, pelo menos, né? A grosso modo deveria ser essa a idade propícia para nós formarmos uma família, para nós focarmos na nossa profissão, para nós pensarmos sobre o nosso sustento. Então, quando nós estamos saindo desse deserto, né? O ideal seria que nós já tivéssemos essas coisas formadas, não é? Essas coisas tranquilas, estabilizadas na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, enfim, o espaço. Qual é o meu espaço aqui? É este, com a minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos, não é? Nesta cidade, nesse local. Então aqui nesse momento nós vemos que por mais que esse deserto tenha sido desde lá do começo, tenha tido um foco que era a terra prometida, porque Deus prometeu. Então nós estamos vendo aqui tudo que nós focamos desde o começo, na nossa adolescência, na nossa entrada da vida adulta, da vida de jovem, né? Aquele vestibular, aquela faculdade, a profissão que eu escolhi, não é? Então nós temos um foco, eu escolhi determinada profissão, então eu tenho aquele foco, é chegar lá onde eu quero morar, o que eu quero fazer, com quem eu quero estar, como eu quero estar, não é? Estruturado ali. Então nós focamos e temos um objetivo. Nós já falamos aqui que esse deserto que nós passamos, esse deserto ao qual o povo de Israel passou, ele não era o objetivo final, ele era um caminho, não era um lugar de ficar, não é? Ali eram nômades, é onde nós temos que passar por isso, para aí sim chegar nesse nosso objetivo final. Às vezes, nesse meio do caminho, antes de nós chegarmos no nosso objetivo final, nós ficamos muito deslumbrados, não é? Por isso essa associação com o deserto, ela é muito bem-vinda, porque nós temos miragens, não é? Como uma pessoa que está sedenta por água no deserto e ela fica vendo oásis e tudo mais. Então ela está tendo miragens e nós temos muitas miragens, nós temos muitos enganos nessa estrada, muita ilusão ali, o que é real, o que não é real. Então, no meio do caminho, nós podemos nos deslumbrar com alguma coisa e resolver, assim que estamos quase chegando naquele objetivo, mudar de profissão. Mudar de profissão, não nos casarmos com aquela pessoa, não queremos ficar naquela cidade, não queremos nos enraizar ali. Essas coisas podem acontecer, mas todas as coisas que aconteceram, os desafios, os desenganos, mas também as conquistas, que o povo também já tinha vencido várias batalhas ali militares, também as conquistas fazem com que nós pensemos, aqui está um lugar seguro, eu não preciso exatamente ir naquela cidade, morar lá. Então nós vamos ver aqui duas coisas em Matot que são muito pontuais, não é? Nós temos Matot e Masei fechando o Bamidbar, fechando o livro,
não é? O quarto livro da Torá. Nós temos essas duas parashiot, nós temos as tribos e Massei, que é a jornada. Então, quando, dependendo do ano, o calendário judaico faz com que nós leiamos essas duas parashiot juntas. Não é o que eu vou fazer aqui, nós vamos trabalhar só com Matot, não é? Porque nem sempre o calendário judaico vai deixar as duas assim juntas. Então, nós vamos falar de Matot, nós vamos falar de espaço, mas é importante que a gente saiba que essas duas parashiot fecham esse processo do deserto, não é? Elas fecham isso. Então, terminou. Então, o que é que eu faço agora? Não é? Nós temos duas coisas pontuais nessa parashá, que é o voto, não é? E o juramento, e o fato de duas das tribos não quererem entrar na terra de Israel, quererem ficar por ali. Nós vamos entender por quê. Quando as miragens, ou quando coisas realmente que são importantes e acabou sendo o melhor e tal para nós, é ficarmos por ali, é desistirmos, é não entrarmos, enfim, não é? Com relação aos votos e juramentos, nós estamos falando aqui daquela promessa feita pelo ser humano, não uma promessa de Deus, que não há um arrependimento aqui, mas aquele voto, aquele juramento que nós fazemos e que muitas vezes nós não cumprimos. Nesse deserto, nessa idade que vem, adolescência, juventude, idade adulta, a maturidade, nós prometemos muitas coisas. Nós juramos muitas coisas. Tem gente que jura por Deus, tem gente que jura pela mãe, tem gente que jura por um monte de coisas. Nós vamos entender na Torá que o juramento, ele não deve ser quebrado. Você faz um voto e um juramento, e ele não pode ser quebrado. Então a Torá vai trazer quando o que é que diz, quem é que pode tirar essa obrigação sua, não é se é retroativa ou não, com relação ao pai e a moça, marido e tudo mais. Essa parte da Torá nós não vamos entrar, mas é importante que eu diga para vocês, pega a sua The Bible, leia calmamente sobre voto e juramento. O importante de nós tirarmos como uma mensagem aqui é que é melhor que nós não façamos nenhum juramento. É melhor que nós vivamos a vida cumprindo as coisas aos poucos, aquelas a que nós nos comprometemos e tudo mais, para que não tenha esse problema real, não é? Na Kabbalah, dizem os cabalistas que um juramento, um voto feito e juramentado, como se diz, não tem voltar atrás. Não é? Dentro do judaísmo a gente sabe que um rabino conhecido, reconhecido, pode fazer isso, não é? E toda aquela história bíblica. Nós vamos nos deter hoje sobre esse processo do deserto, de nós desistirmos ou mudarmos de ideia no caminho, porque nós podemos fazer isso, mas a que ponto isso vai ser o melhor para nós, o melhor para o todo, a que ponto isso não é egoísta, quando você está ali trabalhando com muitas pessoas, você passou este deserto acompanhado e de repente no momento que você deve, agora sim, vamos, não é, assumir, você sair, nós vamos entender essas coisas aqui. Eu vou utilizar... Tá? Eu vou utilizar o Rabino Pinchas Peli, que eu gostei muito. São textos curtos e nós vamos entender. Esta paraxá é uma paraxá que nós podemos trazer muito para os dias de hoje. E nós vamos até entender por que alguns comentaristas utilizam muito falar sobre o pecado dos espiões nesse momento. Não é? Porque nós vamos entender aqui algumas coisas que parecem uma falta de coragem, às vezes uma trairagem, como a gente costuma dizer. Então, eu vou ler, vou fazer a benção da água primeiro, que eu estou com sede. Eu vou ler e nós vamos entendendo e vamos poder trazer para os dias de hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher koni bidvaro. Sabe que no judaísmo nem tudo é permitido, não é? Mas nós sabemos que na nossa vida parece que tudo é permitido. Tem aquilo que eu posso e que eu devo fazer. Tem aquilo que eu posso
mas que eu não devo fazer. Então nós vamos entender hoje algumas coisas que vão nos ajudar a entender o que nós devemos fazer quando esta maturidade chega, quando nós já passamos por muitos desafios, quando nós já conseguimos construir ali coisas duradouras, que podem ser duradouras, não é? Como a família que é duradoura, como o seu trabalho, a sua profissão, a estrutura, o seu sustento. O que é que nós fazemos agora, né? Quando nós construímos isso, quando nós ainda não construímos, o que é que a gente faz na hora que agora são elas, né? O mundo chega para você e diz: acorde para cuspir, porque você já é uma pessoa crescidinha, não é? Já está com barba na cara, como eu falo. O que é que nós vamos fazer? Quando o comentarista, o Rabino Pinchas Peli, comenta, ele usa um título que é compartilhando a responsabilidade, e aqui a gente já consegue perceber que quando nós passamos por esse deserto, muitas pessoas nos atrapalharam, mas muitas pessoas nos ajudaram. Então nós não temos que compartilhar simplesmente as coisas boas, mas as responsabilidades também. Antes de eu ler o texto, eu quero dar 2 exemplos para vocês entrarem vestirem isso, sabe? Entrarem nesse clima de sairmos do deserto, de já sermos pessoas maduras e que nós não tínhamos antes referência nenhuma, porque estávamos no deserto. Agora nós precisamos entender não só o que está ao nosso exterior, não é? Mas uma referência do nosso próprio ser, o que é que nós queremos e de que maneira nós vamos sair desta maturidade ou ficar nela, né? Mas é viver esta maturidade. Quando uma pessoa, ela diz que vai fazer uma festa, por exemplo, ela chega para você e te diz: olha, eu gostaria que você me ajudasse, não é? Me ajudasse a decorar o salão, a fazer a torta, enfim, a convidar as pessoas, a arrumar as cadeiras, a limpar o lugar, tudo isso. E você naquele momento diz: olha, eu não vou poder te ajudar, mas no dia do aniversário, da festa, você está lá e quer o primeiro pedaço de bolo. Então, me parece aqui que você poderia ter ajudado de alguma maneira, não ajudou, mas teve tempo, não é? Teve tempo nesse seu espaço aí de tempo, você pôde ir lá e comer a torta. Então, compartilhando responsabilidades, né? Como as pessoas falam pra gente, na hora de cortar o bolo, né? Todo mundo quer, mas na hora de lavar os pratos, não. Outra coisa que é muito parecida com isso e mais parecida com a Paraxá é quando, por exemplo, você é uma mãe e tem um bebê, e as pessoas querem pegar o bebê no colo, querem beijar o bebê, porque o bebê é cheiroso, ele tem cheirinho de talco pompom, não é? E querem pegar o bebê, gude-gude, não sei o que, e pega o bebê no colo. Eu não dava meu bebê para ninguém segurar no colo. Vou confessar aqui, não dava. A pessoa dizia assim: ai, posso pegar um pouquinho? Eu dizia assim: olha, quando ela crescer, for bem grandona e puder te responder se quer ir no seu colo, eu até posso deixar. Por enquanto não. E ela ninguém ia pedir para pegar ela no colo adulta, né? Então, no fim, eu realmente não deixava as pessoas pegarem o meu bebê no colo. Mas então vamos dizer que eu deixasse, pega no colo o bebê que está cheiroso e que está fofinho. De repente, este bebê faz um cocô. Não é? Essas palavras existem, né? Não fiquem constrangidos. A criança faz um cocô e aquele perfume, que não é um perfume, é um odor, aquela fralda fica pesada, e a pessoa que queria tanto pegar o seu bebê no colo diz: toma, que o filho é teu. Então, nós não vemos aqui um compartilhamento de responsabilidade. São exemplos bem chulos, mas que demonstram já o que nós somos, porque no deserto nós estamos formando o ser que nós vamos ser. É de dentro de nós,
é da nossa alma, é do nosso processo de como é que nós passamos ali, cheios de miragens e se enganando, ou trabalhando firme com o foco, o objetivo de chegar na terra de Israel. Nesse tempo aqui, nós somos a nossa maior referência, a nossa alma que começa a formar ali uma estrutura de personalidade, não é? Então são nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que nós vemos como é que nós vamos ser realmente. Então eu vou ler o texto do Rabino Pinchas. Com certeza vocês perceberam que eu dei um pause por conta do barulho e sempre assim. Mas eu no começo me incomodava muito. Sabe que quando eu comecei a ver esse deserto como a nossa maturidade e trabalhar as parashiotas em cima disso, os barulhos, eles continuaram me incomodando. Mas os barulhos fizeram parte. Há um barulho lá fora. Há um barulho dentro de nós nessa idade madura, porque agora somos nós por nós mesmos. Agora nós vamos ter que assumir certas posturas, não é? Atitudes e decisões que podem repercutir no nosso futuro todo e podem às vezes até repercutir nas próximas gerações. Então, como é que nós lidamos com esses barulhos? Esses barulhos que estão no externo, esses barulhos que estão no nosso interior. Então, compartilhando a responsabilidade do Rabino Pinchas. Após uma longa estadia no deserto e depois de passar por tantos reveses e vicissitudes, os filhos de Israel estão prestes a entrar na terra prometida. Eles estão às portas da terra com a qual tanto sonharam e pela qual tanto sofreram. Sonharam e sofreram, vão guardando isso. Não foi fácil, não é? E talvez esse sonho, esse desejo de chegar manteve eles ali focados, fazendo umas bobagens, mas certos de que iam entrar, não é? De que iam chegar nesse objetivo. Eles se dirigem para sua aspirada destinação com força e unidade renovadas, já tendo conquistado inúmeros gloriosas vitórias militares. Então eles estão renovados, não é? Essa é uma geração, inclusive, nova, esta que entra. Nós sabemos que morreram no deserto as gerações passadas. Então, nós temos aqui renovados em todos os sentidos e eles estão unidos, eles já venceram algumas batalhas aqui. A última coisa que se poderia esperar nesse momento seria um movimento separatista, vindo de duas das ilustres tribos. Mas foi exatamente o que aconteceu. Quando se aproximaram de Moshe, as tribos de Ruven e Gad, expressando o seu desejo de que lhe fosse permitido permanecer nas terras que haviam conquistado recentemente, quando a caminho da terra prometida. Essas duas tribos são aquelas pessoas que quando chega no final desse objetivo, na idade madura, eles estavam focados naquilo, mas aconteceram não só desafios, mas conquistas em meio a esse caminho. O que deixa o objetivo final um pouco, não é bem isso que eu quero. Eu fiz tudo isso, mas eu conquistei coisas, eu vou perder alguma coisa se eu chegar até o final, que é a terra de Israel. Eu consegui aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu não quero mais exatamente aquela cidade. São algumas pessoas no meio do caminho. Isto está certo, está errado? É uma questão de ponto de vista. De repente está tudo certo, não é? A pessoa decidiu, ela está madura as escolhas, não é? Mas nós temos que lembrar aqui que nós vamos fazer esse paralelo com a história bíblica, onde parecia até mesmo injusto o fato deles estarem ali sofrendo, lutando juntos, e naquele momento, como eles já tinham as terras, eles já estavam se dividindo ali, eles achavam que estava bom, eles tinham muito gado, eles não queriam arriscar, não é, de entrar na terra, sendo que esta terra prometida era o foco de toda a viagem, a jornada, sendo que esta terra prometida era prometida por Deus, não por um empregador qualquer, ou alguém que te diz, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Então nós vamos entender essas coisas, não existe um erro ou um acerto, mas precisa haver aqui alguns ajustes. De que maneira você faz isso?
quando muitos sofreram junto com você, quando muitos são responsáveis por esse sustento que você está tendo ali, não quer ir até o fim, por essa terra que você, que houve a divisão, por esse gado que você tem, todos trabalharam. Então nós vamos entender. Eles apelam a Moshe, isso é em Números, não é? Que é Bamidbar 32:5. Não nos faças passar o Jordão. E aqui vem uma coisa muito importante. Não nos faças passar o Jordão. Eles são delicados aqui, eles são gentis, eles são educados. Eles não dizem nós não vamos, nós não queremos lutar, nós não desistimos, nós abandonamos vocês. Não, né? Eles dizem simplesmente não nos faças passar o Jordão. Não dizem abertamente que querem se separar do resto do povo de Israel. A caminho da terra prometida, tudo o que querem é se libertar da obrigação pessoal de fazer o que nós chamamos de aliar, não é? Que é imigrar para Israel. Eles querem se libertar da obrigação. Então, é como quando você dá um tapa, mas você dá o band-aid. Aqui, eles deram o band-aid primeiro, não é? Eles amaciaram primeiro e depois vem o tapinha, não é? São maneiras diferentes de colocar numa frase uma ordem diferente de como você quer falar, não é? Como você quer se comunicar com aquela pessoa e como é que ela vai receber. E isso é uma coisa bem importante de vocês prestarem atenção, porque nós precisamos entender o que tem a ver com os espiões, porque Moshe ficou bravo aqui, lembrem disso. A razão desse pedido inesperado está expressa no início da história. E os filhos de Ruven e os filhos de Gad tinham muito gado. Então parece assim que eles estão preocupados só com o gado, sendo que eles já tinham família, já tinham filhos, então o gado é mais importante. Vamos entender assim, não é isto que quer dizer, é também isto que quer dizer, não é? Possuíam muita riqueza investida nas terras em que agora viviam. Veja que a gente vê, parece que eles passaram no deserto rapidamente. Não, a nossa idade, os nossos 40 anos no mundo da nossa maturidade, eles são anos. Vai muito tempo aqui, tempo e espaço. Então nós conquistamos espaço, mas isto custou-nos, nos custou tempo, não é? Então eles já estavam vivendo nessas terras que tinham conquistado. Eles queriam ficar ali e se libertar da obrigação de entrar em Israel, porque esse era o foco inicial. Então, eles possuíam muita... Estavam prósperos demais para considerar seriamente a aliar. Quando se justificaram a Moshe, os membros das tribos de Ruven e Gad usaram a mais educada e humilde das linguagens. Se achamos graças aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos por possessão. Nós vamos entender aqui, eu vou dar um exemplo prático, atual, de como nós colocamos, de como quando nós colocamos as palavras nas ordens certas, a pessoa que está nos escutando recebe isso de uma maneira diferente, dependendo da ordem a qual nós colocamos. Se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos por possessão. Muito educados. Já Moshe não. Em sua resposta pungente e abruptamente, lança-lhes um desafio. Vossos irmãos irão à guerra e vós ficareis aqui? Quer dizer, como é que pode ser que nós vamos à guerra depois de tudo que nós passamos e vocês vão ficar aqui no bem bom? Não é? Depois eles se explicam, mas essa história é como, por exemplo, vamos dizer o seguinte: uma pessoa tem um terreno para vender. Este terreno
que está para vender, ele está no meio de dois outros terrenos que têm o mesmo dono. Este terreno aqui é de A. Este terreno aqui é do C, do B, tanto faz, não é? Então, esse cara que quer vender aqui, ele procura lá o corretor chega e diz, porque obviamente que se a terra é um pedacinho no meio de outras duas que têm o mesmo dono, não é? Interessante que você venda esta terra para esta pessoa que tem os dois terrenos. Então o corretor desavisado, empolgado, aquele que coloca os pés pelas mãos, ele chega para aquele possível comprador e diz assim: eu tenho uma terra para você que está no meio dos seus terrenos ali. Eu tenho ela para vender, né? Você quer? A pessoa diz, eu vou pensar, né? Eu vou dar uma olhada, isso não é assim de uma hora para outra. E aí o corretor olha para ele e diz o seguinte: você tem até ao meio-dia para me responder. Se você não me responder se quer ou não, eu vou vender para outro. A pessoa, ela não falou assim se achar graça aos meus olhos. Ela já foi pressionando o possível comprador, que já tinha dois terrenos enormes dos lados, não é? Na verdade não precisava, mas era a cara dele aquele terreno para, né, aglutinar, né, colocar ali com seus outros dois terrenos. Ele é bam, ele é grandão, ele diz: então não quero, então venda para outro. Não é? Porque ele se sentiu pressionado e desrespeitado. O que acontece aqui? O corretor vende para um terceiro lá esse pedacinho, ou que tem os dois terrenos na lateral, que ficou mordido com essa pressão, ele constrói prédios enormes, acaba com a visibilidade, acaba com a sombra, acaba com o sol, quer dizer, acaba com tudo desse pedacinho pequeno, porque a venda foi errada. Por que ela foi errada? Porque as palavras estavam em ordem errada. Então vamos olhar essa história com outros olhos. Vamos olhar essa história com um corretor que chega. Ele tem ele conhece esse mesmo possível comprador que tem os dois terrenos e deram para ele esta terra pequena no meio. Ele chega para o possível comprador e diz o seguinte: eu tenho a terra ideal para você. Esta terra é para ser sua. Ela está no meio dos seus dois terrenos, onde você vai poder construir em tudo isso, não é? Vai poder unir aqui o seu território, a sua posse aqui, a sua propriedade vai aumentar, e eu não quero de jeito nenhum vender para outro. Não é a minha intenção. Esta terra é para você. Então pense nisso com carinho, né? Porque esta terra é para você, eu não quero vender para outro. Como é que essa pessoa que escuta isso recebe isso? Opa, vou olhar com carinho. Ele não pressionou, ele disse que não quer vender para outro, porque esta terra é a sua, cara. Tem tudo a ver, não faz sentido vender para outro um pedacinho pequeno no meio de duas terras do mesmo dono. Então, esta venda, ela acontece. Essa venda pode acontecer, não é? Para esse mesmo ali. Ordem de palavras, de atitudes diferentes no mesmo processo, no mesmo acontecimento. Então eles chegam e dizem: se achar graça aos meus olhos. Como é que eles agiram aqui? Eles agiram como o segundo, não é? Eles agiram como o segundo. Moshe ficou muito bravo, mas eles agiram como o segundo corretor, tá? Vamos adiante e nós vamos entender mais ainda. Quando ele diz, né, vossos irmãos irão à guerra e vós ficareis aqui, depois é que eles vão dizer sim, então agora nós vamos por primeiro e tudo mais. Essas rudes palavras, talvez dentre as mais ríspidas de toda a Bíblia, ecoam, olha só, 1400 anos depois, em uma carta enviada por Bar Kokhba ao povo de Engedi, e descoberta há poucos anos, não sei que anos, porque esse livro já não é de agora, não é? Pelo falecido Igael Yadim. A carta é escrita num papiro de 9 por 19 centímetros, diz o seguinte, nós vamos ler a carta, o Rabino Pinchas Pelle é falecido em 1989, então eu não sei esta carta de quando ele se refere a pouco tempo. Nós vamos entender bem, porque nós sabemos quem é Bar Kokhba.
Vocês lembram que um dos motivadores, não é? Dos motivadores mesmo, além da destruição dos 2 templos, não é? De 9 de Ave, do nosso jejum de 9 de Ave, também conta como um motivo a rebelião de Horbá, a rebelião de Betar, não é? Onde o príncipe foi derrotado, não é? Israel foi derrotado aqui, então também há um luto por esse dia. Então nós vamos entender, você veja que interessante esta carta. De Shimon bar Koziba aos homens de Engedi, a Masbala e a Yehonatan bar Beayam. Paz. Em conforto vós descansais. Comeis e bebeis da propriedade da casa de Israel, sem preocupações pelos vossos irmãos. Lembrando que o título é Compartilhando Responsabilidade. O resto da carta não foi encontrado, mas Yadim fez o seguinte comentário, aspas, que comovente e trágico tom há nestas palavras, escritas pelo derrotado príncipe de Israel. São também possivelmente o indício mais sugestivo da desesperada situação de Bar Kokhba no fim da revolta. E aí o autor sabiamente vai discorrer sobre isso. Isso me faz lembrar também de uma discussão na reunião do Comitê Executivo Sionista em Jerusalém durante os dias sombrios da Guerra da Independência de 1948. O veterano líder americano, Rabino Israel Goldstein, declarou naquela ocasião que os judeus dos Estados Unidos e os judeus de Israel eram parceiros na luta pelo estabelecimento do Estado judeu. A sociedade, diz Goldstein, está expressa em hebraico, tá? Está expressa em hebraico isso. Damin, que tanto significa sangue quanto dinheiro. Então, a palavra damin significa tanto sangue quanto dinheiro. Guardem isso na cachola. Nós, judeus americanos, disse ainda Goldstein, colocamos nosso damin, nosso dinheiro, ele quis dizer, na sociedade. Vocês, judeus israelenses, dão o seu damin, o seu sangue. Sabe quando você vai abrir uma empresa e você tem o dinheiro, mas não entende nada daquilo, e você chega para uma pessoa e fala, eu entro com o dinheiro, mas você entra com o seu trabalho. E quando der lucro, você vai tirar algum fruto disso. Quando a pessoa não tem dinheiro e ela só tem dar o seu próprio sangue, ela tem a sua força de trabalho, ela precisa ficar estável para poder trabalhar. Então você vai ter que tirar algum dinheiro ali dessas ações, ou sei lá o que você vai abrir essa empresa, para que a pessoa possa trabalhar. Então um entra com o dinheiro, outro entra com o sangue, não é? Com o trabalho. E olha só que interessante. Nesse ponto, o Rabino Meir Bar-Ilan, líder dos sionistas religiosos, levantou-se para responder ao Rabino Goldstein. Realmente, disse ele, somos sócios na palavra damim, mas que enorme diferença entre os dois sócios, né? O sócio que dá o sangue e o sócio que dá o dinheiro. Que diferença entre os dois sócios? Quando um judeu israelense dá o seu sangue pelo seu povo, ele o dá até a última gota. Aquele que vai trabalhar, colocar a sua força de trabalho, não é? Ele vai colocar tudo que tem, porque ele precisa disso, para daí poder ter dinheiro e se sustentar. Então ele vai dar tudo de si, não é? Há algum judeu americano disposto a dar até o seu último dólar? Quer dizer, aquele que investiu o dinheiro, investe tudo, enquanto que você está dando o seu sangue? Além disso, né? Além disso, quando os israelenses mandam seus filhos para a guerra, sentem muita dor. Há algum judeu americano que daria dinheiro até doer? Quer dizer, tudo até doer? Aí, sarcasticamente, ele continua e diz, sim, concluiu o Rabino Bar-Ilan,
Sarcasticamente, claro. Ah, isso acontece. Há aqueles que começam a sentir dor tão logo dão o primeiro dólar, né? Aquele apegado à matéria, aquele materialista, dinheirista, vocês dão o sangue que eu dou o dinheiro, mas quando ele dá o dinheiro, ele já sente a dor no primeiro dólar, não é? Eu achei muito interessante essa visão, achei muito interessante esta carta que o comentarista coloca aqui. Supõe-se que Moshe não estava tão preocupado com a possibilidade de que a guerra não fosse ganha sem a participação dos membros da tribo de Reuven e Gade. Ele acreditava que a terra seria conquistada de acordo com a promessa de Deus, independente do número de tribos que dela participassem. Muito importante para nós entendermos o nosso processo no deserto, na maturidade. Moshe nunca duvidou. Moshe nunca colocou em dúvida, Moshe nunca perdeu o foco, Moshe aceitou tristemente, amargamente, nem entrar na terra de Israel. Ele focou e o seu objetivo era a terra prometida, porque não foi um qualquer, porque não foi um judeu americano, porque não foi uma pessoa, porque não foi ninguém que prometeu, foi Hashem. Foi Deus quem prometeu. Então, nunca ele perdeu esse foco, ele nunca teve dúvida. Ele é aquela pessoa que entra na idade adulta, que conquista as coisas, mas que continua com o mesmo foco. A única dúvida que nós enxergamos na história bíblica de Moshe foi lá no início. Lá no início, quando nós somos adolescentes, jovens, quando nós olhamos para fora, olhamos para o deserto, olhamos para as dificuldades e dizemos, ai, se eu quiser chegar lá do outro lado, eu vou precisar passar por isso. Será que eu consigo? E aí você é cheio de entusiasmo da juventude e vai, né? Moshe teve dúvida, como nós temos dúvida na nossa adolescência, vestibular para quê? Vou ser o quê quando eu crescer? Idade adulta, eu vou para festinha ou eu fico rezando na sinagoga? Eu vou para festinha encontrar mulheres ou homens, ou eu vou procurar, eu vou esperar formar uma família recatada, uma família decente? Como é que é? Nós estamos nessa entrada, não é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Nem Mato Grosso, aquele negócio. Esse momento, Moshe teve dúvidas quando Deus disse para ele, vai lá e fala com o faraó. Vai lá e fala com o faraó, não é? E Moshe, em dúvida, diz, como, Senhor, que eu vou fazer uma coisa dessa, se eu sou gago? Eu sequer consigo falar. Então Deus diz para ele, leva Arão vai junto e vocês vão fazer isso juntos, não é? Então no deserto ele entra, ele tem esse entusiasmo, ele tem esta ajuda, eles têm esta irmandade aqui, ele encara, e nunca mais ele duvidou, porque nem lá ele duvidou de Deus, ele duvidou dele, né? Será que eu tenho capacidade? Não é? Deus disse, tem sim. E foi até o final, até o último momento, com gente brigando, com gente reclamando, com batendo na rocha, e bezerro de ouro, e pega as tábuas e quebra as tábuas, e o povo quer isso, e o povo quer aquilo, o povo reclama do maná. Ele passou por tudo isso sem colocar em dúvida nenhum minuto sequer Deus. A promessa, não é? A promessa que não é a mesma do juramento e voto, é Deus prometendo. Então sim, você só obedece e vai. E as coisas estavam se encaminhando. O deserto vai nos mostrando as conquistas. Se você não conquistou grandes coisas ainda, está ali naquele deserto, pense na sabedoria que os anos te trouxeram. No que você foi aprendendo, no que você está modificado, não é? Não jogue fora a sua criança interior, como as pessoas falam, não é? A sua jovialidade, não deixe o velho entrar, mas você está focado, você está indo, mesmo que ainda não tenha nada, ou quase nada, a bagagem que essa jornada, Massei, te deu, que você conquistou esse aprendizado, essa ninguém te tira. Moshe fez isso. Moshe fez isso. Acho maravilhoso isso aqui também, maravilhoso. Bom, então ele não estava preocupado com isso, porque como Deus tinha prometido, ele não estava preocupado com o fato deles quererem ou não quererem, ele estava preocupado com o exemplo, com o mau exemplo que eles poderiam estar dando para as próximas gerações, não é? E aqui nós vamos entrar nos espiões. Então, ele os repreende com palavras ásperas, palavras que não usou sequer quando cometeram o mais grave de todos os pecados, né? Que foi lá no bezerro de ouro. Ele diz, discípulos de homens pecadores.
Ele os chama, né? Moshe chama as duas tribos, relembrando o pecado cometido contra a terra pelos seus pais, os espiões caluniadores. Mais um adendo muito importante para nós colocarmos isso na nossa idade adulta e sairmos desse deserto, mesmo que a gente vá ter desafios fora do deserto, lá dentro do nosso Israel, nós vamos entender aqui a ordem das coisas novamente. Assim como o vendedor que perdeu a venda porque atacou, não é? Pressionou, colocou condições numa coisa onde o outro veio e disse para você. A ordem errada das palavras numa mesma frase, no mesmo assunto, não é? Então, quando os espiões foram, não é? Deixa eu ver se tem aqui, se ele tá... Não, ele não escreveu, mas nós vamos falar que quando os espiões foram, eles chegaram dizendo o quê? Eles disseram, tem frutas enormes, frutas maravilhosas, não é? Da vinha, uvas, vinhais. Eles falaram muito bem, mas, porém, acontece que tem um povo lá poderoso. Quando você chega para a pessoa, primeiro você fala as coisas boas e depois você fala a coisa pesada, ruim, o que é que fica na cabeça da pessoa? A coisa ruim, a dificuldade. É mais fácil nós olharmos para a dificuldade com medo de encarar a dificuldade do que nós ouvirmos uma coisa que é um deleite, que é uma coisa boa, não é? Que é o desejo. Nós estamos nesses polos o tempo todo, não é? Então, o povo escutou e disse, olha, tem frutas maravilhosas lá, parece que o lugar é muito próspero, mas tem os gigantes que nós vamos ter que passar por eles, lutar, eles são poderosos. E o povo fez o quê? Se influenciou, retrocedeu, não é? Não quis, não é? Ficou do lado, ficou aquela confusão, um lachonará desse. Agora nós mudamos a história e olhamos isso como se eles tivessem dito o contrário. Não é? Olha como as nossas palavras podem influenciar uma pessoa, então elas têm que ser polidas, você tem que saber o que está falando, a não ser que você queira induzir a pessoa ao erro. Então, os mesmos espiões poderiam ter chegado e dito para o povo, tem gigantes naquela terra, tem pessoas poderosas lá, porém, todavia, tem muita prosperidade, as frutas são enormes, está tudo maravilhoso. O que é que fica no ouvido do povo que escutou isso? Oba, custo-benefício, nós vamos ter uns probleminhas ali, mas vai valer a pena. Então eles iam ser influenciados pelo lado bom, não é? Pelo desejo de que sim, vamos passar por isso, vou ter que matar os gigantes, mas vale a pena. Porque a recompensa, porque o que está lá é muito maior. Então, essa é a diferença da ordem do que nós falamos. Quando eu disse você dá um tapa e depois vem com o band-aid, não é? Ou você dá o band-aid antes e vem com o tapa. Você simula a afeição ou você é curto e grosso, como a gente diz, sensível e sincero, não é? O que é que você quer passar para a pessoa? Achei muito interessante. Edificaremos aqui... Não, desculpe. A rude reprimenda de Moshe surtiu efeito. Quando regressaram, foi para dizer, e agora nós vamos entender, que no caso das tribos, eles disseram o quê? Eles disseram, pensem comigo, né? Se achar graça, se achamos graça aos seus olhos. Eles dizem o quê? Eles dizem que é difícil, não é o que eles querem, mas que eles vão estar lá. Eles vão estar lá por primeiro, eles não fugiram disso. Então, primeiro eles falaram uma coisa que deu uma apaziguada. E aí, então, Moshe viu, opa, não são como os espiões, não é? E aceitou. Edificaremos aqui currais para nosso gado e cidades para nossas crianças, e nós nos armaremos depressa diante dos filhos de Israel até que os levem ao seu lugar. Não voltaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel herde sua herança. Foram no fronte,
Não, nós passamos por essa idade, nós estamos na maturidade, nós entendemos que sofremos e que vocês são responsáveis também sobre as coisas que nós conseguimos conquistar, mas nós não vamos deixá-los sozinhos, só nós não queremos ir lá, porque está mais cômodo aqui, nós já temos tudo organizado, temos gado, vamos construir escolas aqui para as crianças e tudo mais, e foram no front. Então aí Moshe disse, opa, agora mudou a conversa, não é? Não vou abandonar, não é? Eles não abandonaram, não é? E só iam voltar às suas casas quando o último israelita estivesse dentro de Israel. Que é um pouco diferente. É quando você não esquece as pessoas que estiveram com você durante o deserto. As pessoas que estiveram com você durante os desafios da sua vida e que, embora não pareça, elas estavam lá ajudando ou ficando na coxia do teatro da sua vida quando você estava conquistando as coisas. Então nada vinha sozinho, não veio só por você, veio pela ajuda das pessoas, com a permissão, com a mão de Hashem. Essa é uma grande diferença. Somente sob essa condição, Moshe concordou com o fato de que as tribos de Ruven e Gad se estabelecessem do outro lado do Jordão. Parece que, em princípio, ele não era contra a ideia de judeus viverem fora das fronteiras da Terra Prometida, até porque hoje em dia tem judeu em tudo que é canto. O que você não pode perder é a Torá, né? Quando a gente fala isso, é levar ela em todos os cantos, não dar férias. Não existe férias de Torá, não existe férias de Deus. Ele não se importava que não estivessem todos na Terra Prometida, mas que não esquecessem a raiz, não é? Mas se opunha vivamente à divisão desigual de obrigações e responsabilidades na luta pela terra. Então ele viu ali isso. Isso incomodou ele. Então quer dizer que vocês vão ficar aqui e não vão na hora H, na hora principal, que é tomar posse, que é tomar conta, que é conquistar aquela terra, vocês não vão estar. Quando ele percebeu que não era isso, quando eles disseram, sabiamente, depois, não é? Então aí Moshe ficou apaziguado ali, ficou tranquilo. Uma vez que os membros das tribos de Ruven e Gad se ofereceram como Halutzim, esse Halutzim é um termo usado na Bíblia, que o nome é dado aos pioneiros que se estabeleceram em Eretz Israel, né, que é a terra de Israel. Então, este nome, Halutzim, significa os pioneiros, e eles ganharam este nome porque eles foram na frente, tá? Para a conquista da terra, junto com seus irmãos que iriam se fixar lá permanentemente. Moshe os considerou desobrigados perante o Eterno e perante Israel. Antes de eu ler o último pedacinho, eu quero lembrar uma coisa aqui. Quando a gente estuda vários comentaristas e tudo mais, e também os próprios comentaristas trazendo para os dias de hoje, existe um paralelo que nós podemos fazer aqui para nos alertar, porque todas as parashiot, ou elas são maravilhosas, né? Ou elas nos alertam, ou elas nos corrigem, ou elas nos ensinam, ou elas nos fazem fazer perguntas, nos questionar, não é? E a maioria delas fazem tudo junto, não é? Então aqui existe um alerta, existe um ensinamento, existe um indício de que o que nós precisamos corrigir para passar por esse deserto da melhor forma possível e agora para entrar da melhor forma possível, para não esquecer as pessoas do nosso passado que nos ajudaram, dos momentos difíceis, sabe? Quando você diz assim, não esqueça o passado ou os erros do passado para que você não volte a cometê-los, mas não volte ao passado. Não esqueça para não cometer os mesmos erros, mas não fique lá, você está no presente. E do presente não se volta para trás, se vai para a frente, para o futuro. Quando nós olhamos essa parte aqui, existia uma preocupação de Moshe com relação assim, só porque vocês têm as coisas, o materialismo falou mais alto, cuidado, não se corrompam. Nós queremos como é que se faz para educar uma criança judia? Nós vemos que tem poucas escolas judaicas, existe uma dificuldade muito grande, no nosso caso, de seguidores do judaísmo, sem sermos
convertidos, não é? É mais sério ainda, porque nós não nascemos numa religião onde foi imposto, faz o Brit Milá, faz não sei o que, você é mãe judia, você é judeu e pronto. Não, nós escolhemos. Então nós temos toda uma passagem, a maioria escolheu justamente no deserto. Escolhemos ser Bnei Noach no deserto, não é? Na idade madura, nos desafios, onde não existe uma escola para você colocar o seu filho, que não é numa escola judaica, mas daí não existe uma escola Bnei Noach, daí não existe, hoje já sabemos que existe, mas existem essas dificuldades, essa minoria. A maioria das escolas particulares são católicas, as estaduais, a gente acaba tendo medo por conta da política, que é para um lado, que é para o outro, não é? Então tinha essa preocupação de Moshe, não é? Deles montarem ali, então, fazerem altar para Deus lá, escolas. Então fica parecendo que para eles é mais importante. Aqui a mensagem é muito simples. É quando nessa idade madura você já tem as coisas ali, já está tudo estruturado, você tem casa, você tem, né, o seu terreno, você tem os seus filhos, você tem o seu sustento, o seu trabalho, tudo está estabilizado, mas a cidade é uma Sodoma. A cidade é podre, todo mundo usa droga, bebe, não tem recato, não é? É uma cidade promíscua, corrupta, é uma cidade pesada, onde você não quer que os seus filhos cresçam ali. Vem uma oportunidade para você morar numa cidade muito melhor, numa cidade pacata, numa cidade recatada, de pessoas respeitosas, de pessoas religiosas, seja lá o que for, num lugar tranquilo, onde os valores, os bons costumes mesmo, os valores são valorizados. Mas essa oportunidade que te ofereceram, essa pessoa, seja lá essa oportunidade que apareceu, diz para você que você vai ganhar menos. Mas os valores são maiores. A mensagem aqui vale a pena você ficar num lugar porque você ganha mais, porque você é bem rico, porque você é bem famoso, mas os valores são podres? As coisas do mundo, mundano, quando nós falamos, as coisas são efêmeras, as coisas, elas são passageiras, temporárias, mas os nossos valores, a nossa Torá, não é? A nossa alma, o que nós aprendemos, não é? Essas coisas que nos elevam, que nos atraem também e que atraem uma redenção, um mundo vindouro, uma vida aquela que dura para sempre, parte de nós que é imortal. O que é mais importante? Você ficar aqui no materialismo que vai terminar, ou você ter o seu sustento, você ter as suas coisas, não é? Mas ganhar um pouco menos e ter esse alimento da alma do outro lado. Então vamos fazer aqui essa ponte, esse entendimento. Valia a pena as duas tribos ficarem lá porque lá tinha uma prosperidade financeira, mas talvez eles não iam ter os filhos, as gerações, os mesmos valores da terra de Israel que levava isso junto com eles, não é? As tábuas, o rolo de Torá, os valores judaicos. Então nós vamos entender isso. Se aparecer uma oportunidade para você na sua idade de maturidade, você vai ganhar um pouco menos, mas o lugar é muito mais elevado do que esse inferno aí que está morando, do que essa Sodoma e Gomorra. Ai, que horror. Não pense duas vezes, ganhe menos e vá para um lugar onde te eleve, porque quando a gente quer saber se uma coisa tem valor, a gente precisa entender o quanto tempo ela dura. A alma e os valores no que é correto, no que é certo, no que visivelmente é o melhor, né? O básico de se viver uma vida ética, uma vida decente e tudo mais, essas coisas duram, essas coisas são eternas, o resto não é. Aos olhos de Moshe, deixa eu ver se é aqui que eu tô. Aos olhos de Moshe, um pecado perante Israel qualifica-se do mesmo nível que um pecado diante do Eterno. Somente quando absolvidos de ambos os pecados pelo compromisso de se unir aos demais filhos de Israel nas batalhas cruciais é que os membros das tribos de Ruven e Gad recebem a bênção de Moshe, para que se estabeleçam com seus filhos e ricas posses fora da terra de Israel. Não, nós estamos comprometidos. Aí Moshe disse, então tudo bem.
a responsabilidade é de vocês, se querem viver aqui, não lá dentro, não é? Mas agora eu entendo que vocês não abandonaram e que vocês vão estar conosco neste momento, né? Neste momento decisivo. Então, tudo bem, não é? O restante da história é o livre-arbítrio de vocês, mas então agora vocês não me decepcionaram de todo e nem a Deus. Não é? As coisas tinham que ser como foram, para se desenrolar na história, como a Torá traz, com todos os desafetos que acontecem depois, por conta de pedacinho de terra, né? Pedaços de terra bíblicos. O envolvimento total deles na vida da terra de Israel era a única garantia para salvaguardar a riqueza judaica fora de Israel. O comprometimento com o judaísmo, o comprometimento com a Torá, o comprometimento com a tradição, não é? E com a escritura sagrada, com Deus, era a única coisa que salvaguardava e que isso pudesse existir fora de Israel, não é? E certamente para a educação apropriada de crianças judias, porque senão fica muito difícil, não é? Então, esse que foi, não sei se foi breve, se não foi breve, sei lá, nunca é breve, foi a minha contribuição na vida de vocês, no estudo de vocês, das Parashiot, do estudo de Torá. Eu quero aproveitar para explicar uma coisa que me perguntaram, por que de vez em quando a gente fala Parashá e de vez em quando a gente fala Parashat. Quando é Parashá, eu vou dizer assim, a Parashá, a porção. Tá? Quando eu vou dizer a Parashá da semana, a Parashá Matot, aí eu vou dizer Parashat. Esse é um construto dentro do hebraico. Então, Parashat Matot, não é? Parashat Shavua, não é? E Parashá, simplesmente. É isso que quer dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido se colocar nesse deserto e agora, melhor do que isso, quase sair dele e decidir se o que você encontrou nesse meio do caminho, se nesse caminho todo, de todos esses anos de muita labuta, de sofrimento, mas de muitas coisas boas e muita sabedoria que você aprendeu neste caminho, se você acha viável agora entrar nesta terra de Israel que lhe foi prometida, naquele foco que você tinha desde o começo da sua jornada, ou se algumas coisas se modificaram ali, o que é que você acha melhor fazer. E outra mensagem é essa, de que você entenda de que às vezes a gente pode ganhar menos, mas estar em paz, num lugar próspero, não somente financeiro, seja a melhor escolha. E todas essas coisas. Também a maneira com que nós devemos colocar a ordem das palavras dentro de uma frase. A ordem, o que você quer que o interlocutor ali, eu acho que chama, o que você quer com aquele que está se comunicando com você, entenda, absorva do que você está falando. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo, sem vocês o canal realmente não tem por que existir, é somente com a ajuda de vocês que ele é visualizado, é somente com a ajuda de vocês que ele cresce. E é com muita felicidade que eu leio 1, 2, seja lá quantos forem comentários que vocês fizerem. Então eu peço encarecidamente, por favor, comente, compartilhem, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, mas comente, dê a sua ideia, conte alguma experiência, compartilhe comigo para que nós compartilhemos, não é? Conosco todos, com todo mundo, as coisas do seu deserto, o que você aprendeu e o que você pode ensinar para nos ajudarmos a deixar o deserto no passado. Vai vir os desertinhos no meio da vida, mas não tem problema, esse grandão aí a gente já passa ali nessa idade da maturidade. Então, tenham todos um maravilhoso dia. Eu vou ler hoje o Salmo 15, um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente.
Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Amém? Amém? Shalom a todos.